DRE, demonstração de resultados do exercício. E a gente agora vai falar de como enxergar, como montar o nosso DRE, olhando na prática para ver que resultado está deixando. E aí a gente volta para comentar sobre alguns indicadores do DRE. A gente aqui vai apresentar um caso real de um DRE, como é que a gente enxergaria, depois de ter passado aquele passo a passo, de ter definido que o DRE é por competência, de ter separado o que é custo fixo e variável. Então eu trouxe um caso prático. Vamos dizer, aqui tanto faz se é uma loja ou se é um prestador de serviço, tanto faz, mas alguém que vende 800 unidades, 800 horas ou 800 unidades, né, produtos, tanto faz. O preço de venda é de R$ 120 a unidade, paga-se 12% de imposto, tem um custo variável, quer dizer, o custo com a hora da pessoa, custo com o produto que comprou e teve que revender, um custo de R$ 60. Lembrando, custou 60 e vende por 120. A gente vai falar desse termo mais para frente, mas o comércio usa muito esse termo chamado markup. Markup é quando a gente pega um custo e multiplica por um fator para chegar num preço de venda. Nesse caso, o nosso markup foi de 2. O custo era de 60 e o preço de venda de 120. Tá bom? E a gente ainda conhece que a despesa fixa da nossa loja, do nosso escritório, não importa, é de R$ 20 mil mês. Vamos começar então, sabendo que eu vendo essa quantidade, que eu vendo por um preço de 120, que eu pago um imposto de 12%, que me custou 60 a unidade e que eu tenho uma despesa fixa de R$ 20 mil entre salários, aluguel, sistema que eu uso, contabilidade, água, luz, telefone. Então, vamos olhar como é que ficaria o resultado desse negócio. Olha, o faturamento a gente tinha falado que era preço vezes quantidade. No nosso caso, preço vezes quantidade, 800 vezes 120, me deu 96 mil de faturamento bruto. 12% de imposto sobre o faturamento está me trazendo 11.520 a recolher de imposto. Então é aquele corte que a gente fez, quando eu pego o faturamento bruto menos o imposto, eu tenho 84.480 de receita líquida. Agora eu vou para o próximo item, R$ 60 de custo vezes 800 unidades que eu vendi, que eu faturei naquele mês. Então eu tive um custo variável de 48 mil. 48 mil de custo variável, né, de produto ou de hora para fazer 96 de faturamento. Não esquecendo que a gente já tem que recolher o imposto e, portanto, se eu tirar o imposto e tirar o custo variável, eu tenho uma margem de contribuição de 36.480. 36.480 menos os 20 mil de despesa fixa, eu tenho um resultado líquido ou um lucro líquido de 16.480. 16.480, onde a gente conseguiu enxergar o quanto era fixo, o quanto era variável e a gente então tem aí rapidamente construído o DRE para a gente olhar, enxergar se o nosso negócio é lucrativo ou não. Ele podia não ser lucrativo por várias razões. Vamos dizer que eu compro por 60 e vendo por 100. E aí isso seria o suficiente para quase zerar o meu resultado. Vamos dizer que eu compro por 60, vendo por 100 e não consigo vender tudo isso. Eu só vendo 600 unidades. Olha só, a gente tem então um faturamento de 60 mil, a gente pagou imposto, a gente tem um custo variável de R$ 60 vezes 600 de 36, me sobra só 16.800 de margem de contribuição para cobrir uma despesa fixa maior do que cabe. E, portanto, todo mês eu fecho negativo em 3.200. Olha que legal, a gente tem uma ferramenta agora que a gente usa para tomar decisão. Se o nosso preço está certo, se o nosso custo está adequado, ou se a gente precisa buscar novos fornecedores, se a quantidade que a gente está disposto a vender cabe, né? Traz um faturamento bom, se a nossa despesa fixa não é muito alta e, portanto, come todo o nosso resultado.
e aí a gente então pode ter aí de cara um simulador para a gente tomar excelentes decisões. E no mês a mês, cada fechamento de mês, apurar de fato quais são os números reais para a gente ver quanto que a nossa operação trouxe de lucro ou de prejuízo. Agora que a gente já fez, inclusive, um exercício de DRE e entendeu como é que aparecem as informações, eu quero trazer para vocês aqui que a gente enxerga um DRE mês a mês. Janeiro, fevereiro, março, abril. É legal que a gente tenha num único relatório, numa única folha, o ano todo. Se a gente conseguir enxergar, o ano todo, até o mês que a gente já esteja, e depois o ano completo, tudo que a gente teve de receita, de custos, de despesas, de resultado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o ano todo. E aí a gente pode fazer a análise que a gente quiser, do ano, trimestre, semestre. Quero confrontar semestre contra semestre, trimestre contra trimestre, mas é legal, a gente numa folha só já tem essa visão completa do DRE. Tá bom, a gente estruturou, a gente enxergou, agora eu queria poder olhar quais são os indicadores que interessam para eu, como dono do negócio, enxergar. Quais são os indicadores que a minha equipe, olhando um DRE, precisaria entender se o negócio está indo para o caminho certo ou não. Então a gente vai falar aqui de análise vertical e análise horizontal. Depois que a gente olhou para o DRE e a gente separou ali receita, impostos, custos, despesas e quais são as despesas com salários, com telefonia, com aluguel, instalações, etc., a gente pode fazer uma análise que é pegar o seguinte: pensa naquele resultado que deu naquele exercício de 16 mil e poucos reais em cima dos 96 mil reais. Se a gente pegar 16 mil que sobrou sobre os 96 mil reais de faturamento, a gente tem um percentual do resultado sobre o faturamento. A gente chama isso de lucratividade. É um percentual do resultado sobre o faturamento. Lucratividade. A gente pode pegar isso em todas as linhas do nosso DRE. O quanto que eu gasto de imposto sobre o faturamento. O quanto que eu gasto de salários sobre o faturamento. O quanto que eu gasto de aluguel sobre o faturamento. O quanto que eu gasto dos custos variáveis sobre o faturamento. Pegar cada uma dessas linhas e dividir pelo faturamento. Quando a gente faz esse movimento, sempre dividido pelo faturamento, a gente chama isso de análise vertical. E aí eu posso dizer o seguinte: olha, gastar 15% do faturamento com aluguel é muito ou pouco. Gastar 25% do faturamento com equipe é muito ou pouco. Gastar 40% com custo variável é muito ou pouco. A análise vertical traz esses percentuais para a gente poder enxergar se daquele 100% do faturamento, o quanto está indo para imposto, para custo variável, despesa fixa, e quanto sobra daquele 100% no resultado, a lucratividade. A outra análise que não vertical é a análise horizontal. É quando eu pego daí, não mais da vertical, mas horizontal em cada uma das linhas e falo o seguinte: olha, o faturamento de fevereiro, quanto foi maior do que de janeiro? E o custo de pessoal de fevereiro, quanto foi maior do que de janeiro? E março contra fevereiro. Márcio, o meu negócio é muito sazonal. Tudo bem. Quanto foi o teu faturamento de dezembro contra o faturamento de dezembro do ano passado? Quanto foi o teu custo de insumos, de variáveis, em julho contra julho do ano passado? E aí pronto, a gente usa então a mesma sazonalidade. Mas então a gente vai pegar linha a linha. Quanto que eu gasto de pessoal agora contra o que eu gastava antes? Quanto que eu gasto de instalações agora? Quanto que eu gastava antes? Quanto que eu estou tendo de resultado agora e quanto que eu tive antes? Isso é análise horizontal. É bem legal também para a gente poder confrontar aquele gasto, ou aquele resultado, ou aquele faturamento em períodos diferentes. Falando um pouquinho de lucratividade, só repetindo o conceito, lucratividade é o resultado, é o lucro que me gerou aquela operação, aquela venda, aquele faturamento, e quanto me deu de resultado sobre o faturamento. Isso é lucratividade. Tem um conceito que as pessoas, por engano,
ou por falta de conhecimento, né? Lógico, se confundem. E elas falam o seguinte: olha, a rentabilidade no meu negócio é de 15%. Às vezes elas falam de rentabilidade pensando na lucratividade, é o quanto está sobrando sobre o faturamento. Mas são conceitos diferentes. Lucratividade é o resultado sobre o faturamento, rentabilidade é o mesmo resultado, mas não sobre o faturamento, sobre o dinheiro que eu investi no negócio. Eu tinha 300 mil reais, podia ter deixado num CDB, no banco, rendendo a uma rentabilidade de 0,5%, por exemplo, ao mês, e eu optei em colocar na empresa, em abrir um negócio, em abrir uma franquia, em comprar uma máquina, não importa. Então, aquele dinheiro que eu coloquei no negócio, os 300 mil, os mesmos 300 mil que teriam ido para o banco, eles estão sendo trabalhados e estão me gerando um resultado. Este resultado sobre este investimento é o que a gente chama de rentabilidade. Um, então, é em cima de investimento, o outro é em cima de faturamento. São conceitos bem diferentes e a gente deve analisar, são indicadores importantes para a gente analisar no nosso negócio. Quanto de lucratividade está me deixando, quanto de rentabilidade está me deixando, para ver se eu fiz um bom investimento aplicando na empresa e não num banco que me pagaria um juro por isso.